Bom dia, meus queridos. Na aula passada nós falamos com vocês, queríamos começar sobre a filosofia de Emile Durkheim, mas antes nós vamos fazer uma transição para sabermos fatores históricos que influenciaram a sociologia como ciência. Primeiramente, um fator que colaborou para a sociologia tornar-se como ciência, ou o surgimento da sociologia, a Revolução Industrial. Não sei se os senhores estão lembrando da Inglaterra, influenciou o trabalho, de qualquer forma existe no trabalho a influência social, e influenciou na sociedade em si, no comportamento, lembra? A questão dos camponeses serem substituídos pelo maquinário, isso não deixa de ser um fenômeno social. E também a economia, que a partir do momento da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial não havia reserva de capital. Então, depois da Revolução Industrial, foi exatamente a semente para o capitalismo. Então, a Revolução Industrial influenciou no surgimento da sociologia. Outra coisa que influenciou no surgimento da sociologia foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que automaticamente atuou na área política e na área da religião. Então, se os senhores perceberem, esse pano de fundo histórico foi o pano que contribuiu, teve como base para o surgimento da sociologia. E como nós sabemos que existe o pai da sociologia, que é Auguste Comte, e o Emile Durkheim foi o que estruturou pedagogicamente a sociologia. Então, como é nosso primeiro contato nesse aspecto, nós vamos perceber o seguinte, que o Auguste Comte desenvolveu o pensamento da filosofia positivista, tendo como base a razão, o uso das leis naturais para traduzir os aspectos sociais e também a influência do Darwin na evolução. Então, esses três fatores influenciou o Auguste Comte, tá? Para desenvolver sua filosofia positivista. E segundo ele, a sociedade passou por três estágios para chegar até o momento da filosofia positivista, que foi a base fundamental da sua sociologia. Passou pelo estado teológico, que era a questão da mentalidade mística, a questão que os fenômenos resultavam da interferência dos deuses. Lembra que dentro da filosofia estuda esse período como fosse cosmogônico. Depois passou por um estado metafísico, que automaticamente a razão começava a explicar a origem do universo, né? Por meio da razão filosófica, os famosos filósofos naturalistas. E por último, ele diz que passou exatamente a maturidade, que é o positivismo, que é o contexto de aparecimento da maturidade do espírito humano. Então, dentro da filosofia positivista, foi a base da sua estrutura sociológica. Ele foi o primeiro a citar, no seu curso de filosofia positivista, a palavra sociologia. E o slogan de Comte era o seguinte: o amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Eu não sei se vocês percebem que a nossa bandeira encontramos uma inspiração positivista, ordem e progresso. Não tem nada a ver com a questão de pensamento de povo brasileiro, raciocínio lógico, o povo está amando a pátria, não. É uma herança do pensamento positivista. Então nós vamos ver que na próxima aula nós vamos fechar sobre Comte e nós vamos começar a falar sobre Emile Durkheim, que é o nosso filósofo também e sociológico, que foi o primeiro a estruturar sociologia com métodos de estudo científico, ok? Um abraço, não esqueça de ouvir a videoaula e ao mesmo tempo transcrever o texto para o seu caderno, que nossas atividades vai ser baseado nas nossas videoaulas e também na base estrutural como complemento do nosso texto, ok? Um abraço, qualquer coisa estamos aqui.